A libertação da Itália é a poesia da política. Poderá conceber-se um objetivo mais grandioso do que uma Itália livre? Lord Byron. O assunto do vídeo de hoje é sobre a unificação italiana. E é para vocês que já estudaram o Congresso de Viena. E já sabem que o Congresso de Viena tinha um objetivo: restaurar os valores do antigo regime. Reorganizar a Europa depois da confusão da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Então, gente, o Congresso de Viena é o ponto de partida da nossa aula. Vamos lá? Decisões do Congresso de Viena de 1815. Restauração das dinastias pelo princípio da legitimidade. Política do equilíbrio europeu e das compensações territoriais. O Congresso de Viena decidiu dividir a Itália em 8 estados. Reino Sardo-Piemontês, com dinastia genuinamente italiana. Reino da Lombardia, governado pela Áustria. Ducado de Toscana, Parma e Módena, influenciado pela Áustria. Estados pontifícios governados pela Igreja Católica. Reino de Nápoles ou das Duas Sicílias sob a dinastia despótica dos Bourbons. E, finalmente, Reino de Veneza, controlado pela Áustria. O século XIX é o século da burguesia. O século XIX é o século das revoluções. 1820, 1830, 1848, que é a Primavera dos Povos. Vamos começar por 1820. Nessas revoluções, 2 reinos tentaram implantar uma república totalmente revolucionário. O reino de Piemonte e Sardenha, ao norte da Península Itálica, e o reino de Nápoles, ao sul. Nenhum dos dois tiveram sucesso, pois foram sufocados pela Santa Aliança, um exército multinacional criado no Congresso de Viena. A Santa Aliança, através do princípio de intervenção, criado pelo príncipe Metternich, podia intervir em qualquer país que estivesse tendo revoluções liberais, nacionalistas ou burguesas. Mas em 1820, quem estava por trás dessas revoluções era uma associação secreta chamada Carbonária. E quem fazia parte da Carbonária? Giuseppe Mazzini. Guardem esse nome. Mazzini, além de fazer parte de uma associação revolucionária, em 1831 criou uma nova associação chamada Jovem Itália, que foi importantíssima para o processo de unificação italiana. A Jovem Itália era uma sociedade revolucionária que pregava a República Democrática. E um dos seus seguidores era Giuseppe Garibaldi e seu exército dos Camisas Vermelhas. Garibaldi vai ser um dos grandes responsáveis pela unificação italiana e ele era seguidor de Mazzini. Então Garibaldi dizia que Mazzini era o seu grande mestre e amigo. E Garibaldi tinha ideais republicanos. Vamos começar a falar do processo de unificação italiana, partindo de 1848, da chamada Primavera dos Povos, que iniciou na França e se espalhou pela Europa. Essa onda revolucionária chegou na Península Itálica. E Mazzini, com sua associação Jovem Itália, conseguiu organizar uma revolução em Veneza, proclamando a República de Veneza, que estava sob domínio austríaco. Incentivado por esse movimento, o rei de Piemonte e Sardenha, que é Carlos Alberto, declarou guerra à Áustria. Mas o rei não teve sucesso. Perdeu essa batalha. E foi obrigado a abdicar
em favor do seu filho, Vítor Emanuel II. E aquela República de Veneza foi dissolvida pela Áustria. Mas o sonho de uma Itália unificada não acabou. E o novo rei da Itália, Vítor Emanuel II, nomeou seu primeiro-ministro Camilo Benso, o Conde de Cavour. A proposta do Conde de Cavour, que vai se tornar o artífice, o articulador da unificação italiana, será modernizar o reino de Piemonte e Sardenha, incentivando o comércio, a agricultura, a indústria e, principalmente, investindo no exército. O Conde de Cavour, como era chamado Camilo Benso, vai organizar um movimento chamado Risorgimento. O Risorgimento, pelo nome diz, queria fazer ressurgir as glórias da Itália, principalmente as glórias do passado, do Império Romano, e da época que a Itália era o berço da Renascença, do Renascimento, ou renascentista. Só que o Ressurgimento pregava uma monarquia. E foi muito bem abraçado pela alta burguesia que queria manter o status quo, quer dizer, quer manter as coisas como estão. O sonho, então, da unificação vai partir do reino de Piemonte e Sardenha, apoiado por uma burguesia forte que queria muito unificar o mercado consumidor no papel. E em 1859 uma nova guerra com a Áustria começa, onde agora com o apoio do imperador Napoleão III, as ofensivas de Piemonte e Sardenha começam a ser vitoriosas. E é esse momento da guerra mais estados se rebelam, formando as Províncias Unidas da Itália Central. Após as vitórias nas grandes batalhas de Magenta e Solferino, as vitórias de Piemonte e Sardenha com a ajuda dos franceses já estava garantida. Porém, a França estava com medo de que a Prússia intervisse do lado dos austríacos e acabou fazendo a paz com os austríacos, sem consultar Piemonte e Sardenha. E no final, Piemonte ganha a região da Lombardia, porém ele tem que ceder a região de Saboia para a França. E você lembra das Províncias Unidas da Itália Central? Então, após o término da guerra, eles não estavam em uma situação muito boa, então eles resolveram fazer uma união com Piemonte e Sardenha. 1859, o Conde de Cavour, Camilo Benso, primeiro-ministro do reino de Piemonte e Sardenha, aliou-se a Napoleão III, imperador dos franceses, e declararam guerra à Áustria. A Áustria desta vez foi derrotada. E Napoleão III, temendo uma intervenção da Prússia a favor da Áustria, assinou um tratado com a Áustria de Zurique. E nesse tratado, a Áustria cedia a região da Lombardia para o reino de Piemonte e Sardenha. Mas a Áustria conservava Veneza. Napoleão III ajudou Piemonte em troca de 2 territórios que passaram para o domínio francês: o território de Nice e Savoia. 1860, nos ducados de Parma, Módena e Toscana, aconteceram revoluções populares. E a população se revoltou contra o domínio austríaco, expulsou os governantes e, por um plebiscito, por decisão popular, foram incorporados ao reino de Piemonte e Sardenha. Outra coisa importante que aconteceu em 1859 foi a Expedição dos Mil, onde Giuseppe Garibaldi, junto com os Camisas Vermelhas, desembarcaram na ilha da Sicília e marcharam até Nápoles, tomando o controle das 2 Sicílias. E Piemonte tomou mais território dos estados pontifícios.
Em 1860, um referendo chegou ao sul com uma proposta de anexação a Piemonte, e o povo aceita. E na cidade de Teano, Garibaldi passa o controle de Nápoles a Piemonte. Isso foi algo bem interessante, porque Garibaldi era contra a monarquia, porém ele sabia que uma unificação pelo Saboia era algo bem mais viável, então eles aceitam os termos de Piemonte. E em 17 de março de 1861 é proclamado o Reino da Itália, com Vítor Emanuel II como seu primeiro rei e Florença como sua capital. Giuseppe Garibaldi organizou o exército dos 1000 Camisas Vermelhas, desembarcaram na Sicília e dominaram o sul da Itália, expulsaram a dinastia Bourbon, e foi considerado o libertador ali do sul. Garibaldi, por ter combatido no Brasil e na Europa, ficou conhecido na história como o herói dos dois mundos. Apesar de Garibaldi ter uma ideologia republicana, ele visualizou um futuro para a Itália, uma Itália unificada sob o regime da monarquia, e fez um acordo com Camilo Benso. Então, Piemonte incorpora também as duas Sicílias. E em 1861, Vítor Emanuel II é declarado o primeiro rei da Itália, coroado em Turim, que tornou-se a primeira capital da Itália. Anos depois, Florença se torna a capital da Itália. Mas a unificação ainda está incompleta, pois faltam os reinos de Veneza e faltam os estados pontifícios. Pessoal, é aí que entra a aula da guerra da unificação alemã. Porque em 1866, devido à guerra austro-prussiana, Piemonte, quer dizer, a Itália, alia-se à Prússia contra a Áustria e vencem a guerra austro-prussiana. Piemonte, aliado dos alemães, consegue anexar Veneza, que foi cedido pela Áustria. Faltava apenas os estados pontifícios controlados pela Igreja Católica. O problema é que Napoleão III tinha aliado-se ao Papa, porque sua popularidade não estava muito em alta lá na França, e ele queria as bênçãos da Igreja Católica. E aí novamente a Prússia entra na história. Na sua guerra franco-prussiana, e o imperador Napoleão III foi obrigado a retirar seus exércitos que estavam protegendo Roma para combater na guerra franco-prussiana. E não adiantou, porque o imperador Napoleão III perdeu essa guerra. E na França, a consequência, foi proclamada a Terceira República e ainda vai ter a Comuna de Paris, que fica para outra aula. Quando Napoleão III deixou Roma desprotegida, foi a chance para Piemonte e Sardenha, que investiu contra Roma, confiscou esses territórios. E aí sim, em 1871, a Itália está completamente unificada. Quais foram os resultados dessa unificação? Bom, para a Igreja Católica, o Papa Pio IX se declara prisioneiro do rei da Itália. E ele não reconhece a Itália como um novo país. Afinal, a Itália tinha confiscado suas terras. Criou-se uma pendência entre a Igreja e a Itália, chamada de questão romana, que só foi resolvido muitos anos depois, no ano de 1929, quando o Papa, que já era o Pio XI, fez um tratado com o ditador fascista Benito Mussolini, chamado Tratado de Latrão,
e criou-se um novo país chamado Vaticano. Aí sim a Igreja reconhece a soberania da Itália e a Itália reconhece a soberania do Vaticano, que é o menor país do mundo com 0,5 quilômetro quadrado. Para os habitantes italianos do norte, foi muito bom, porque Piemonte se tornou um reino, Piemonte é a região bem industrializada. Mas para os italianos mais ao sul, teve uma alta concentração fundiária. Tinha uma aristocracia ali no sul e provocou miséria. Por isso acontece um fluxo migratório e italianos vão sair da Itália, do sul da Itália, e migrar para a América, até para o Brasil. Com isso, finalizamos a aula sobre a unificação italiana. Valeu, pessoal!